A oposição cobrou hoje uma declaração pública do presidente Lula em defesa dos direitos humanos em Cuba. Ontem, antes de deixar a ilha, o presidente negou que tivesse recebido uma carta de opositores do regime cubano e lamentou a morte de um dissidente político. Orlando Zapata Tamayo estava preso há 7 anos por desrespeitar e resistir ao regime político de Cuba. Na terça-feira, depois de quase 3 meses de greve de fome, morreu, poucas horas antes da chegada do presidente Lula ao país. A morte de Zapata provocou reações pelo mundo. O primeiro-ministro da Espanha, José Luís Zapatero, pediu que Cuba liberte todos os prisioneiros de consciência. O jornal espanhol El País e o francês Le Monde mencionam que Lula negou ter recebido uma carta dos dissidentes cubanos. Segundo o El País, os dissidentes acusam o presidente brasileiro de ser cúmplice das violações dos direitos humanos na ilha, ao se negar a recebê-los nas últimas visitas a Cuba. Eu não recebi nenhuma carta. As pessoas precisam parar com o hábito de fazerem carta, guardarem para si e depois dizer que mandaram para os outros. Ou seja, quando uma pessoa manda uma carta para um presidente, no mínimo a pessoa só pode dizer que o presidente recebeu a carta se essa carta for protocolada. O presidente comentou as críticas recebidas dos dissidentes. Se eles já são dissidentes de Cuba e agora querem ser dissidentes do Lula, não tem problema nenhum. E lamentou a morte de Zapata Tamayo. Lula não falou sobre as prisões políticas em Cuba, mas condenou o uso da greve de fome como instrumento de pressão. Nós temos que lamentar. Mas lamentar, eu diria, como ser humano, sabe, de alguém que morreu. E alguém que morreu porque decidiu fazer uma greve de fome, que vocês sabem que eu sou contra a greve de fome. Sou contra porque fiz, lamento profundamente que uma pessoa, sabe, se deixe morrer por uma greve de fome. Hoje em Brasília, a oposição criticou o que chamou de omissão do governo brasileiro diante da perseguição política em Cuba e cobrou uma declaração pública em defesa dos direitos humanos na ilha. Como protesto, a oposição obstruiu votações na Câmara. O deputado Raul Jungmann condenou o comportamento do governo brasileiro. Eu acho que é um desastre ver um país que luta 20 anos para sair da ditadura e viver na democracia se aliar às ditaduras do mundo para ficar contra os direitos humanos e as liberdades. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o Ministério das Relações Exteriores não comentaram o assunto. O líder do governo defendeu a política externa do presidente Lula. Nas relações entre países, não pode um presidente da República visitar um outro país e fazer críticas, se miscuir na política interna do país.